Okay, let's do it, sir. Então, vamos lá. Hoje é 6. Isso. Dia 6 de novembro de 2025. Penúltimo mês do ano. Último. Aqui é o B. B. Tá. Vamos para... É o VAV, tá? É o VAB. É. O material de vocês eu tive que refazer para poder mandar, tá? Tá tudo fora da posição, tá? Então eu estou alinhando isso, dá um trabalho, gente, que você não tem ideia. Eu Imagino. tenho que alinhar a parte que está em hebraico, né? Quando tira, eu estava fazendo naquele chat GPT, né? Uhum. Quando eu tirei, que eu fui colocar no, no Word, ele desconfigurou. Ficou tudo fora da posição, aí tem que alinhar tudinho. Até na hora de colocar o parêntese ali, para dar uma como é que eu posso dizer? Tipo, classificar alguma coisa assim do tipo. Ele não dá certo, aí tem que estar apagando. Então dá um trabalho, a vista cansa. Então é um serviço minucioso. No computador é até melhor, mas dá o mesmo trabalho também, tá? Só tenha um pouco de paciência, eu vou enviar o material. Aí eu vou passar a atividade para vocês e aí vocês vão fazer, tá? Ontem eu expliquei sobre o VAB com o Chevá composto, né? Anti-Chevá composto. Aí tem o Segol, Chevá composto de Camex e o Chevá composto de Patá. Aí tem o comum, né, que é o formal, a maneira mais usada, né? Nós temos esse, tá? Aí tem e tem esse aqui, tá? Aí, ok? Verbo conjuntivo, certo? É uma questão assim muito simples e ao mesmo tempo não, tá? Porque dependendo muito do texto, dependendo muito da situação e etc. Vocês vão precisar observar, tá? Essa questão aí do VAV, certo? A maneira como ele vai se comportar, a maneira como ele vai se apresentar, e assim sucessivamente.
Uma outra coisa é como vocês irão fazer a tradução, tá? Uma vez que esse VAV, ele pode se apresentar nesse modelo, nessa formação, ou alguma cláusula. Para quem não sabe, o hebraico também possui cláusulas, tá? Sejam elas nominais ou verbais. A maneira como esse VAV ele vai se apresentar, certo? Então vejam bem, o VAV conjuntivo, uma coisa que vocês não vão esquecer e nem devem. O VAV conjuntivo, ele sempre vai se apresentar perante um substantivo, tá? Mas aonde é que vocês devem ter o cuidado? Até mesmo se não for uma necessidade, é uma questão de tradução, mas sim de uma análise. Porque existe a tradução e vocês vão fazer a análise em cima daquela tradução, tá? Por exemplo, dá uma ideia aqui. Todo substantivo em hebraico, ele possui um artigo indefinido, tá? Todo substantivo em hebraico, seja ele masculino ou feminino, plural ou singular, tá? O que acontece? Esse substantivo, ele pode ser próprio ou ele pode ser comum, tá? Isso significa que a tradução ela precisa ser analisada. Se eu colocar, por exemplo, a palavra erudar, ele é nome próprio. Ele é um substantivo próprio, porque ele denota nome. Por exemplo, cidade. Então tem o próprio, tem o comum. Lápis, caneta. Por exemplo, mulher é comum. Substantivo comum. Homem é substantivo comum. Mulher é substantivo comum. Carro é substantivo comum. Geladeira é substantivo comum. Então, são substantivos, mas são comuns. Nesses, vocês vão utilizar sempre um artigo indefinido. Semana, substantivo comum, porque não denota nome. Então, nós vamos colocar aqui IE Yehudá. ó, aqui. Aqui, Erudá, ele é um nome próprio. É um substantivo próprio. Porque ele está indicando nome, tá? Aí o que acontece? Nesse caso, duas coisas devem ser feitas aqui. Duas coisas. Qual é a primeira? O uso da conjunção. Quem é a minha conjunção aqui, senhor Elvis? Conjunção da palavra em si, o senhor fala? Hã? A conjunção da palavra em si? Não. A conjunção. Quem é a conjunção? Eu coloquei lá em cima a conjunção. A conjunção Assim. é o VAV.
Sim, sim, aí que eu. Esse Vav vem com som de U, no caso aí, que tem da Guest, né? Ó, a conjunção é o VAV. Ah, sim. Esse VAV, esse VAV, ele vai ser configurado em E para a tradução do latim, tá? Só que tem um porém. Quando eu colocar a minha conjunção, ele sempre vai aparecer como um prefixo e não sufixo, Sim. tá? Tudo parte daí. Então ele vai ser prefixado aqui, ó. Ah, então ele Tá? é colocado na frente, tem outro, dá outro sentido, né? Ele vai ser sempre nessa posição como prefixo, tá? Ele nunca deve após o substantivo, esse antes do substantivo. Então, quando eu me refiro antes, o hebraico ele é da direita para a esquerda. Então, ele Exatamente. vem nessa posição. A leitura de vocês deve acontecer daqui, ó. A leitura de vocês deve acontecer sempre nesta posição, para cá, para trás, né? Show de bola. Para cá. Então, a primeira posição sempre vai ser essa, e não essa daqui. Essa é a última, essa é a primeira. Por quê? Porque ele está no sentido ao contrário, tá? Oposto ao latim, tá? Nesse caso, esse VAV, ele é configurado em E, tá? E. Vai ser configurado em E por conta desse ponto maçorético aqui embaixo. Ele. Não, 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 não. É assim. Aqui ele tem som de Vi, tá? Ah, sim. Aqui ele tem som de Vi, ou seja, aqui ele tem som de U, aqui ele tem som de U, aqui ele tem som de V, Vá e Vi, Ah, sim. tá? Primeiro Só da. que, só que juntando isso aqui, ele fica em E, Ah, fica em E. Capite? deu capítulo. Muito bem. Então, É, né? E ele vai ser configurado em E. Mas uma coisa vocês devem analisar aqui, ó. Quando eu colocar a minha conjunção, esse Shiva sai. Ah, sim. Esse, ele sai daqui. Ele não permanece, tá? Ele não permanece. Então, se ele não permanece, então a minha pronúncia é Virudá. Vi, Virudá. A pergunta é, senhor Elvis, se tratando de nome próprio, como seria a sua tradução aí? É, nome próprio não se traduz, né? Tá, Não mas tem se meu fosse uma. Sim, e muito bem. Mas se fosse uma questão de. Mas se fosse uma questão de traduzi-lo, como o senhor iria traduzir? de Judá, no caso, de Judá, uma coisa com Judá, não. O senhor iria dizer, E Judá. Ah, sim. Aí a Cubab, é um Judá. Aí a aula, sem ser anterior, a outra falou uma coisa assim, né? olha só, como seria a sua tradução? E Judá ou E um Um, Judá? ah, sim.
como o senhor iria traduzi-lo? No caso, seria e-Judá. E por que e-Judá e não e-um-Judá? Porque acho que a letra Ret seria um. Não, eu falei isso anteriormente, porque se trata de nome próprio, tá? Ah, sim. Nossa, confundi tudo. Então, Seria claro um Judá. que o certo aqui não seria traduzir. Por quê? Porque nomes em hebraico não se traduzem, tá? Não se Sim. traduzem. Mas teve um cara de pau que traduziu, né? E foi o seu João Ferreira de Almeida. Então, este camarada cometeu um erro gravíssimo, tá? Por quê? Porque afligiu as regras daquele idioma. Então, o certo é Yehudá. Yehudá, Entendi. tá? Ok? Então, palavras que iniciam com IE, o senhor vai usar esse aqui, ó, vir, Ah, sim. tá? Eu tô aqui, depois eu pego a aula gravada e anoto tudo no caderno. Eu passo a limpo que eu compreendo melhor depois a matéria. É, Mas decide aplicar a mentalidade de God. Começa a chegar mais cedo, entregar Shalom, professor. shalom, shalom, boa noite. assumir responsabilidades extras e surpreender em reuniões. Tem Silenciosa. tem uma televisão ligada aí. Não com palavras, mas com uma performance tão pronta que destaca. Senhor Elvis, eu acho que é a sua televisão. Não, eu aqui na televisão, tá tudo desligado aqui, né? Tem televisão, mas tá desligada, né? Tem mais um aí, né? Ih, ah, tá, tá tudo bem. É o seu Claudino Barros, seja muito bem-vindo, a sua presença é muito importante, tá? Shalom, professor. Shalom. Então, eu expliquei esse aqui, vou explicar esse aqui, tá? Que é o VAV com o som de U, tá? É a mesma situação. Só que nesse caso, esse VAV, ele já é limitado, tá? Por quê? Porque ele entra como vogal. Então, ele meio que ele muda a pronúncia de um certo, digamos, por exemplo, ele gera uma mudança quando a palavra ela inicia por um P, por um B, por um MEM, né? O MEM nem tanto, mas o P e B é MEM, MEM, Oi? o V, né, ali, quando ele aparece com beta, ele perde, Daqui a pouco. por exemplo, a pergunta é Ubrahá ou é Uvrahá? Uvrahá, quando apresenta-se ali a conjunção, ó, Ubrahá. aqui, ó, som de B, tá? Ah, tem situação que o Vav ele entra como vogal também, né? Ó, Berahá, pode ser Brahá ou Berahá. Quando eu coloco o VAV com som de U, Sim, aqui, ó, ele perde. Ubrahá.
Aí fica uvrachá. Ou seja, esse aqui é substantivo, mas ele já é comum. Substantivo comum, bênção. Ou seja, ele pode ser traduzido até com e uma bênção. E uma bênção. Uma bênção. Tá? Ou brachá. Shalom, brachá, paz e bênção. E uma bênção. Salão, Paz salão. e bênção. Ou e uma bênção. Então, e uma bênção, e assim sucessivamente. Então, esse vav com som de U, ele se apresenta sempre antes de mem, por exemplo, mishpachá, mishpachá, Mishpachá. mishpachá. Mishpachá é família. Então, em hebraico. Mishpachá. Mishpachá. Então, men. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Mishpachá. Mishpachá. Começa com mem. Ó. Mem. Ah, pensei que ia entrar um chinho aí. Opa. Pensei que ia entrar a letra Shin. Mas entre, eu que esqueci de colocar. Ah, que... É, porque o que o senhor falou, eu entendi. Mishpachá. Agora sim. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, eu tenho mem, um shin, um p, um het e um re. Mishpachá. Então, na hora de usar aqui o vav, eu vou usar esse aqui, ó, com som de U. Aí vai ficar, ó, U, Mishpachá. o Mishpachá. É uma família. Aí pode ser eu, uma família, né? Por quê? Porque se trata de um substantivo comum. A não ser que queira usar o, o artigo, né? Mas aí o artigo ele vai depender muito também da questão, né? Do contexto em si. Ok? E família. E família também é válido. E família. Então, esparrar família. Aqui é o, mas na tradução ele entra como e. Tá?
Então, antes de mem, antes de v, Mas depois eu b, bati antes de p, aquelas coisas. né? Você vai usar com som de U, VAV com som de U. VAV com som de U. Certo? Esse aqui é o padrão, tá? Com o Shiva. Vê Shalom. Vê Shalom e paz. Por exemplo, você vai usar qualquer. Antes de qualquer consoante, né? Ele é praticamente, ele chega a ser quase que universal, digamos assim, usar esse termo, por conta de que é o mais comum, né? É o Vav com Shiva. Vav com Shiva. Então, se eu quiser colocar e paz, e paz, Também pode ser em uma pós. pode ser também. Veixa, veixa, Shalom. veixa, veixa, veish, e um homem, veixa, é uma mulher, certo? Positivo e operante. Por exemplo, ve, vecares. Como fica a tradução aí? Hum? Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Cara. Eu não lembro o nome, a tradução dessa palavra. Cara. Não entendi. Eu não me lembro a tradução dessa palavra. Não consegue?
Ela tá no... Ela se encontra ali em... Ela se encontra ali em Bereshit. Aparece aquela parte lá, Veharetz. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Veharetz. Aí tá tov. Ou seja, e a terra. A tradução aqui é e a terra. E a terra. E a terra. É verdade. E não uma terra. Tá? E a terra. Aqui, antes de B, P, Mem, né? Aí o brachá, o brachá, o brachá. A Berit, o Berit, o Berit, e uma aliança, né? Sempre assim. É uma questão só de observação por parte de vocês, tá? O último é esse aqui, tá, pessoal? Que é com Kametz Gadol. Ele sempre vai ficar, ele sempre vai se apresentar ali entre palavras monossílabas, né? Sempre. Ele vai se apresentar nesse meio. Então, aqui, ó. Torro. É uma palavra monossílaba. Aqui, ó. A conjunção está aqui, ó. E aqui. Tá? Palavras monossilábicas. Ou sílabas tônicas. Ou seja, de palavras com duas ou mais sílabas. Ok? Torru, Torro, vavor. torru, avô. Sem forma. E vazia. Torrol, vavol. Torro, vavor. Vavol. Tá? Sim, sim. Vavol. Por exemplo, aqui, ó. Tovará. Tov Hará. É o. Eu sei o que é isso aí. É. Tov Hará é a inclinação para o bem, né? Boa Não. inclinação. Isso? Não.
Aí é outra coisa. Ah, tá, que eu calculei aquela outra coisa, né? Que nem Yetzer-Hará, que teria má inclinação. A conjunção fica lá no meio, tá? Uhum. Tov-Hará. Ou seja, bom e mal. Ah, bom e mal. Bom e Confundia. mal. Hará é mal e Tov é bom. Isso. Bom, bem, Uhum. tovará. Na verdade é o Yetzer-Hará, o No caso, tu quisesse, tu queres falar das duas inclinações, é isso? É diferente, positivo. Isso. né? Que é Yetzirah e Yetziratov, tá? Então, pessoal, essa aqui tá praticamente a última parte da explicação sobre o VAV conjuntivo, tá? A nossa próxima aula, nós vamos trabalhar o VAV consecutivo, tá? Aqui seria o VAV na construção de uma cláusula também, que ele pode participar ali com nome próprio, né, e etc. Outros substantivos, até mesmo comuns. E tem um consecutivo que ele já é uma questão já que elabora verbos, ou seja, tempos verbais e tudo mais, tá? Aí, como, por exemplo, quando ele aparece com aquele verbo, como é que deve ser feita a tradução com aquela conjunção, né? O tempo verbal, se ele é o verbo cal, verbo e fio, verbo cal completo, cal incompleto, e assim sucessivamente. Está bem? Positivo. Alguém com dúvida? Até o momento não, né? Foi esclarecido até aqui, né? Ok. Então está bem. Agradeço a sua presença, senhor Elvis, que a Senhor abençoe, Amém. tá? E até a nossa próxima aula. Acredito que até segunda-feira você já esteja com esse material em mãos. Perfeito. Certo? Baruch. Shalom, shalom, leitraot. Shalom. Shalom.